Olá, você acompanha agora as principais notícias do Brasil e do mundo e as reportagens da nossa equipe de jornalismo. Os casos leves de Covid-19 podem estimular o organismo a produzir anticorpos duradouros contra a doença. Um estudo norte-americano verificou que as células combatentes podem durar pelo resto da vida. Cientistas afirmam que pessoas que tiveram a forma leve do coronavírus desenvolvem uma imunidade de longa duração que pode até durar a vida toda. Esses pacientes que se recuperaram da doença continuam produzindo anticorpos neutralizantes do coronavírus quase um ano após a infecção. Os dados publicados foram verificados em um estudo da Escola de Medicina da Universidade de Washington, nos Estados Unidos. As pesquisas indicam que os anticorpos de pacientes que tiveram Covid ficaram mais potentes 6 meses após a infecção. O estudo explica que durante uma infecção viral, as células imunes produtoras de anticorpos se multiplicam rapidamente e circulam no sangue, elevando os níveis de anticorpos. Assim que a infecção é resolvida, a maioria dessas células morre e os níveis de anticorpos no sangue caem. Mas os cientistas da Universidade de Washington descobriram que uma pequena quantidade de células de vida longa migra para a medula óssea, onde continuam produzindo baixos níveis de anticorpos na corrente sanguínea. Mesmo que em níveis reduzidos, essas células são capazes de proteger contra uma segunda infecção. As células produtoras de anticorpos podem ser encontradas em pessoas 11 meses após os primeiros sintomas, e elas podem produzir anticorpos pelo resto da vida desses indivíduos, a chamada imunidade de longa duração. A Anvisa autorizou o uso do soro anti-Covid para testes em pacientes infectados pelo novo coronavírus. A expectativa é de que o soro impeça o desenvolvimento de casos graves da doença. Os testes em humanos, liberados pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária, vão verificar a segurança e a eficácia do soro contra a Covid-19. O produto, desenvolvido pelo Instituto Butantan, deve ser usado em pacientes infectados recentemente pelo novo coronavírus. De acordo com o Instituto, há 3.000 frascos prontos para serem testados em humanos. A previsão é de que eles comecem a ser aplicados a partir das próximas semanas. O material não é para a prevenção, mas sim para atuar no tratamento da doença e evitar que o paciente desenvolva quadro grave. O vírus inativado foi aplicado em cavalos. Após receberem o material, esses animais produziram anticorpos. O plasma resultante foi coletado e processado pelo Butantan. Os estudos clínicos do soro anti-Covid serão feitos em parceria com o Hospital do Rim e Hipertensão e com o Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP. O material será utilizado em pacientes com infecção recente e alto ou altíssimo risco de doença grave pelo novo coronavírus. O objetivo da pesquisa é verificar a segurança, apontar a dose mais apropriada e descobrir a eficácia do soro em pacientes com quadro inicial de Covid-19. Um estudo preliminar feito na Alemanha apontou a possível causa de coágulo raro associado a 2 tipos de vacinas contra a Covid-19. Pesquisadores da Universidade Alemã Goethe publicaram uma pesquisa, ainda sem revisão pela comunidade científica, que indica que a possível causa dos coágulos sanguíneos pode estar nos vetores de adenovírus das vacinas AstraZeneca, Oxford e da Johnson. Segundo os cientistas, os imunizantes usam os vetores para transportar a proteína spike do coronavírus ao núcleo das células. Lá, partes da proteína criam versões mutantes e são secretadas pelas células no organismo, desencadeando coágulos sanguíneos em cerca de 1 em cada 100.000 pessoas. O grupo de cientistas acredita que os 2 imunizantes podem ser ajustados para impedir essa reação adversa. Os laboratórios devem modificar a sequência da proteína spike para evitar que ela se divida no núcleo da célula. O problema não acontece com as vacinas baseadas na tecnologia de RNA mensageiro, como as desenvolvidas pela Pfizer-BioNTech e pela Moderna, porque elas entregam o material da proteína spike no fluido celular, evitando que a proteína entre no núcleo das células. Com a disparada nos preços, o consumo de carne bovina caiu no país. Só nos primeiros 4 meses do ano, a queda é de 4% por pessoa. E para economizar, o brasileiro está incluindo outra fonte de proteína no prato.
carne mais cara e cada vez mais escassa no prato. De acordo com o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o preço da carne bovina subiu em média 35% nos últimos 12 meses até abril. Já a arroba do boi aumentou 50% na comparação com o mesmo período de 2020, fator que contribuiu para a elevação no preço da carne. Nos açougues e supermercados, os valores estão bem mais altos e já pesam no bolso do consumidor. Para se ter uma ideia, hoje cada brasileiro consome em média 26,4 quilos de carne por ano, queda de quase 14% em relação a 2019. A quantidade de carne bovina que o brasileiro come por ano caiu mais de 4% em relação a 2020. É o menor nível em 25 anos. Como qualquer outro produto nacional, né, numa visão de oferta e procura, nós temos um momento, né, e um ambiente muito interessante para exportação. Então, o produtor vai priorizar a exportação dessa carne. Vamos lembrar que nós somos o maior exportador do mundo de carne bovina, somos o segundo produtor, atrás dos Estados Unidos, mas que os Estados Unidos têm em sua característica a produção para o mercado interno. O Brasil, que já tem o seu DNA para exportação, vai priorizar a exportação dessa carne bovina ou a carne que vai ficar no mercado interno, que existe sim volume, vamos dizer assim, para o mercado interno, entretanto, o preço não vai se desdobrar tanto. Ou seja, a gente acaba deixando uma carne no mercado interno com um preço mais alto. A nossa arroba, a gente aí em mais ou menos 2 anos dobrou o preço da arroba, que estava em torno de R$150 a arroba, e passou aí para R$300 a arroba, ou seja, dobra o preço para venda ao frigorífico, e isso impacta diretamente e carrega para o mercado ou para quem vai consumir, que somos nós aí. E com o preço da carne nas alturas, os consumidores foram em busca de opções mais baratas, como o frango e o suíno. E nunca os brasileiros consumiram tanto ovo quanto agora, superando até a média mundial. Elas têm mais oferta, se tem oferta tanto para o mercado interno quanto para a exportação, eu continuo tendo um volume adequado para suprir os dois mercados. Sendo uma carne mais popular também, as pessoas nessa hora migram, né, pelo tamanho do bolso. Vivemos ainda, a gente já vinha com uma crise econômica no Brasil, a pandemia impactou ainda mais, então as pessoas facilmente migram o seu gasto, o seu consumo para produtos de menor preço. O ovo agora é o novo protagonista no cardápio do brasileiro. No ano passado, cada brasileiro comeu 251 ovos, bem mais do que a média mundial, que é de 230 ovos por ano. A Comissão de Constituição e Justiça da Câmara dos Deputados aprovou o relatório da reforma administrativa. Agora a matéria vai ser analisada pela uma comissão especial, e depois vai ser votada em plenário. As novas regras serão apenas para futuros servidores públicos. O Brasil é hoje o 7º país que mais gasta com o serviço público no mundo. Quase 13% do PIB sustentam os 11.900.000 servidores. Mas a reforma proposta pelo governo não afeta militares, magistrados e parlamentares. As mudanças são apenas para os funcionários do Executivo, que há 5 anos não recebem qualquer alteração nos salários. Na votação da CCJ, 39 senadores votaram a favor e 26 contra. Quem aceita a reforma alega que o Estado precisa economizar. Quem não concorda, lembra que se o país tem problemas econômicos, a culpa não é dos servidores. O maior empecilho é a regra para acabar com a estabilidade de carreira, conquistada por concurso. Os representantes do funcionalismo não aceitam, bem como a medida que quer acabar com a progressão de carreira e a que impede a incorporação de gratificações. Lembram que, ao contrário de quem trabalha na iniciativa privada, eles não têm fundo de garantia por tempo de serviço. Assuntos que ainda vão gerar muitas discussões, porque a comissão especial que ainda será criada terá 40 sessões para dizer sim ou não à proposta, para depois ser votada pelo plenário do Congresso. Depois do intervalo, a gente mostra que dormir mal pode afetar a imunidade. Voltamos já.
tribunal holandês ordenou que uma das maiores petroleiras do mundo reduza as emissões de dióxido de carbono em 45% até o final de 2030. O caso, chamado O Povo contra a Shell, pode se tornar um precedente nos tribunais do mundo todo, onde denúncias semelhantes estão se multiplicando. O tribunal ordena que a Royal Dutch Shell, por meio de sua política de preocupação do grupo Shell, reduza sua produção de dióxido de carbono e de seus fornecedores e compradores até o final de 2030 em 45% líquido, com base nos níveis de 2019. A denúncia foi apresentada em abril do ano passado pela filial holandesa da Organização Internacional Amigos da Terra e outras 6 ONGs, além de 17 mil holandeses como parte civil. Esta é a primeira vez que uma grande empresa multinacional é ordenada a reduzir as suas emissões internacionalmente em todo o grupo em 80 países. As emissões da Shell são muito maiores do que as da sociedade holandesa, então isso realmente conta. A empresa afirma que já está tomando medidas para apoiar a transição energética. Em um comunicado, a Shell disse que vai recorrer da decisão judicial e que não há base legal para as denúncias das ONGs. Em uma floresta coberta de neve no norte da Suécia, centenas de soldados constroem abrigos e fazem patrulhas em esquis para treinar em ambientes gelados. Em áreas onde as temperaturas podem ficar extremamente frias e a neve espessa cobre o solo, o trabalho é um grande desafio. O clima frio é sempre difícil e exige que você tome as medidas certas para não sofrer queimaduras. É mais difícil conseguir água, você tem que derreter a neve para conseguir água, e tudo leva mais tempo. Centenas de soldados aprimoram a capacidade de lutar no extremo norte, no exercício anual chamado Sol de Inverno. Todos aprendem a sobreviver no frio, construir esconderijos e a cobrir seus rastros. Os instrutores que ensinam esses soldados também treinam forças dos países nórdicos vizinhos, assim como dos Estados Unidos, França e Grã-Bretanha. A meta é aprender a dominar o básico para operar no clima bem abaixo de 0 grau. Começamos com o mais básico, como trocar as meias, como nos manter secos, o que comer, o que beber. Em seguida, continuamos com armas, esquis, motos de neve e assim por diante. Mais unidades de tropas especializadas em climas frios vão ser criadas na Suécia. O país tem aumentado os gastos com defesa e as habilidades de combate de inverno se tornam mais valiosas no estratégico extremo norte e no exterior. Vemos um interesse crescente de muitas nações aqui no norte, uma vez que o gelo do Ártico está derretendo. Vemos novas rotas comerciais surgindo potencialmente e muitas nações se interessam por essa área. A capacidade de lutar em ambientes subárticos é apenas uma das áreas em que a Suécia expande o poderio militar. No final de 2020, o parlamento aprovou um aumento de 40% nos gastos com defesa em 5 anos. A Suécia, que não faz parte da OTAN, reduziu suas forças armadas após a Guerra Fria, mas em 2017 reintroduziu o alistamento obrigatório e reabriu uma base do Mar Báltico. Para o governo, os acontecimentos recentes na Europa contribuíram para uma necessidade de um impulso da defesa. Vemos que há uma mudança na situação de segurança da nossa região da Europa e vimos a agressão russa contra a Geórgia em 2008. Houve ainda a anexação da Crimeia em 2014. Existe um conflito em curso na Ucrânia e uma situação muito específica em Belarus. Operar nesse tipo de clima pode ser cansativo e complicado. Só que com o aumento de interesses na região, o desafio é uma realidade que veio para ficar. Segundo especialistas, é muito importante dormir o suficiente para descansar o corpo. Um estudo do Instituto do Sono constatou que dormir mal pode interferir no processo de imunidade contra a Covid, mesmo para quem já tomou a vacina. Por muito tempo, Marco Antônio sofreu com o distúrbio do sono. Foram anos enfrentando dificuldades para dormir. Um paciente crônico em sono. Para você ter uma ideia, eu ficava assim, em média, há muitos anos, né? 4 a 8 noites sem dormir por mês. Tá? Insônia total. Atravessava a noite total.
Para poder me distrair, eu saía de carro à noite e chegava a rodar 300 quilômetros na noite para poder amanhecer o dia. E como isso afetava a tua saúde? Totalmente. Primeiro, se acaba ficando muito tenso, muito nervoso, dificuldade para decidir nos negócios ou até na vida pessoal, memória enfraquece muito, tá? Muito, bastante, tá? E porque você não dorme bem, o outro dia você não está bem. O Marco Antônio só conseguiu voltar a ter um sono de qualidade depois de procurar um especialista e fazer tratamento. Uma noite mal dormida é algo a ser levado a sério. A privação do sono faz mal para a saúde. Pode provocar alterações de humor e cognitivas, como diminuição de atenção e a capacidade de concentração. Todos nós, alguma vez, já dormimos mal. Às vezes era uma ansiedade por causa de uma prova, algum teste, alguma coisa assim. Mas se isso vai ficando muitos dias, se isso vai se perpetuando, o que acontece é que o organismo começa a sentir de diversas maneiras. Uma das coisas que acontece, diminui a nossa atenção, aumenta a irritabilidade, a pessoa corre risco de ter algum acidente, tanto no trabalho quanto um acidente de trânsito, e também tem a sobrecarga sobre o nosso coração. Porque uma das funções do sono é nos ajudar justamente a restaurar, a descansar. Então, nosso coração ele acaba sofrendo e lutando muito durante a noite. E podem existir doenças como a hipertensão arterial sistêmica, o diabetes, pode estar associado também com infarto, com acidente vascular cerebral, que é o que se chama de AVC. Então, tem várias doenças associadas com problemas de sono. Especialistas do sono garantem que dormir mal pode ser prejudicial até para a nossa imunidade, inclusive na eficácia da vacina contra o novo coronavírus. Dormir mal antes ou depois de tomar a vacina pode prejudicar o desenvolvimento da imunização. O estudo foi feito a partir das vacinas da gripe e da hepatite A. Os pacientes que tinham um sono de qualidade desenvolveram até 50% mais anticorpos do que os que não dormiram bem. Um estudo recente do Instituto do Sono apontou que 65% dos brasileiros têm baixa qualidade do sono. No entanto, somente 7% das pessoas nessa condição procuram ajuda de um profissional quando têm dificuldades para dormir. Segundo recomendações da Organização Mundial da Saúde, o ideal é dormir entre 7 e 9 horas. Isso vale para a população adulta, entre 18 e 64 anos. O sono, ele é dinâmico, então ele muda conforme a nossa idade. Um bebê, por exemplo, pode precisar dormir 15, 17 horas por dia. Um adolescente, em torno de 9, 10 horas por dia. Nos adultos, o normal é em torno de 8 a 10 horas por dia. Isso é variável de pessoa para pessoa, algumas dormindo um pouco menos já se sentem bem, outras pessoas precisam dormir um pouco mais. Mas o que é muito importante em relação a sono? Manter uma regularidade. Não pode acontecer, por exemplo, de um dia da semana a pessoa dorme 10 horas, no outro dia ela dorme 4. Isso é muito prejudicial. A tentativa frustrada de criar uma Superliga Europeia de Futebol continua repercutindo. A UEFA abriu um processo disciplinar contra Barcelona, Real Madrid e Juventus. O motivo da abertura do processo disciplinar pela entidade europeia de futebol abrange a criação da liga. A UEFA anunciou que o Barcelona, o Real Madrid e a Juventus violaram o quadro jurídico da entidade, devido à manutenção dos clubes na Superliga. O trio foi o único que ainda não anunciou a saída do projeto. A abertura do processo disciplinar veio após uma investigação de inspetores do Comitê de Ética e Disciplina. O Barcelona, a Juventus e o Real Madrid podem ser excluídos de competições organizadas pela UEFA, caso não encerrem os seus compromissos com a Superliga. A competição, que teve duração de 72 horas, revoltou o presidente da entidade, Alexander Seferin, que pretende punir os responsáveis pela ideia. Um estudo mostrou que o cancelamento da Olimpíada de Tóquio poderia causar um prejuízo bilionário para o Japão. A realização das Olimpíadas no Japão ainda é incerta. Apesar de o Comitê Olímpico assegurar a execução do evento, a rejeição dos japoneses cresce dia a dia. Um estudo de um alto executivo do Nomura Research Institute
E ex-membro do Conselho do Banco do Japão, de Takaichi Kyushi, indica que caso os Jogos Olímpicos sejam cancelados, o país oriental sofreria com um prejuízo de cerca de 87 bilhões de reais. O estudo também destaca que a realização das Olimpíadas pode promover um aumento exponencial de contaminação de coronavírus. Nesse caso, o prejuízo econômico seria ainda maior. Hashimoto se posicionou sobre o anúncio do governo norte-americano para que as viagens ao Japão sejam evitadas. Ela salientou que a opinião do país norte-americano não terá impacto na realização das competições e garantiu que todos os atletas terão asseguradas as suas participações no evento esportivo. Essa edição fica por aqui. Obrigado pela companhia. No YouTube você pode rever as nossas reportagens. Tchau!